Estamos aqui com mais uma edição de Reconversa. Eu e o impávido Valfrido Vale. Gostou? Você vê que a cada programa eu fico selecionando adjetivos e tal, né? Eu tô começando a achar que você não só falar isso da boca pra fora. Tá querendo ainda mais elogios. Mais elogios. Hoje, com o Marcelo Faulhaber, tá aqui. Ele já ajudou a eleger o Marcelo Crivella e o Eduardo Paes, né? E nos dois casos fez campanhas, independentemente do que eu acho de cada um. Todo mundo sabe que eu sou amigo do Eduardo e não sou muito da igreja igreja aí sem trocadilho, eu não sou muito da turma do Crivella, mas a campanha foi muito boa, independentemente de qualquer coisa. Elegeu o cara, pô. E ele respondeu por essa campanha. E nós queremos conversar com ele sobre a eleição. Há muito papo por aí, enfim. Certamente ele tem muito a nos ensinar, inclusive sobre leitura da realidade. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Obrigado, Marcelo. Prazer é meu, Reinaldo, Valfrido, pelo convite, pela energia de vocês, que fui recebido aqui com muito carinho. Você é um ídolo, né, Reinaldo? Se você escrever para o Lindbergh, para a Glaze, para o Eduardo Paes, eles vão confirmar com você que eu mando artigos seus para eles pelo menos 2 vezes por semana. Obrigado. Então, assim, eu acho você o maior jornalista do Brasil, né? E me preparando um pouquinho para participar desse programa, eu me encantei não só com a genialidade, com a erudição e principalmente com a leveza do Valfrido. Então é uma honra estar aqui sendo entrevistado por vocês. Depois disso eu quero que você me introduza no próximo programa como Pluma. E é uma honra porque também, assim, ídolos meus, ídolos que são amigos, já vieram aqui, né? Aí estou falando da Glaze, que eu acho a política com o maior espírito público do Brasil, mais corajosa, mais leal. A Glaze é aquela que botaria o corpo na frente de uma bala em direção ao presidente Lula. Não sei se teria outro. Né? O Lindbergh, que é meu amigo... E lealdade nesses tempos é importante. É a coisa mais rara que existe. Exatamente. Lealdade e coragem. O Lindbergh, que é um amigo querido, divertidíssimo, que eu tive o prazer de coordenar a campanha dele, derrotada para o Senna, que a gente não ganha sempre, né? Sim, claro. Mas foi uma belíssima campanha. Só ele e o Paulo Paim tiveram mais votos do que o Haddad em 2018 no estado. Os únicos candidatos a senador que tiveram mais votos. Então foi uma campanha muito bacana. Virou meu amigo, é um cara divertidíssimo. Então é um ídolo e um amigo. E vou falar do Eduardo, né? Meu amigo há quantos anos? Há 25 anos. Eu brinco com o Eduardo. O Eduardo, eu sempre vi o Eduardo como um Roosevelt. Tanto como Ted Roosevelt, como Franklin Roosevelt. Explique. Um cara que veio da classe alta do Rio de Janeiro, com uma preocupação enorme com os mais pobres e que nunca abaixou a cabeça para gente chata da burguesia carioca. Apesar dele respeitar, dele gostar de ser respeitado por eles, ele nunca priorizou essa turma. Então, além de ser meu cliente, um ídolo, um amigo, também virou o Mickey Mouse do Rio de Janeiro, né? O Rio no verão é a Disney, né, do Brasil. E a gente, quando vai na Disney, né, Ariano Suassuna dizia que tem algum caos que ele conta que ele foi na casa de um sujeito e a mulher falou, perguntou pro marido, ele já foi na Disney? E ele percebeu que ela separava a humanidade entre os que já foram a Disney e os que não foram a Disney. Então, assim, o Rio é a Disney no verão e as pessoas querem tirar foto com o Mickey Mouse. O Eduardo virou o Mickey Mouse, assim, ele virou a personificação do Rio de Janeiro. Então, e que é a cidade que eu amo, que eu tenho tatuado aqui o Cristo Redentor no braço. E tem ídolos que não são meus amigos e tal, como o ministro Gilmar Mendes, o ministro Flávio Dino.
Então, assim, eu quando eu recebi o convite, Reinaldo, eu te confesso que eu falei, gente, quem sou eu na fila do pão para estar aqui? Importantíssimo, importantíssimo. A gente não se conhecia pessoalmente, e aí, a partir do convite que eu te fiz, a gente passou a se falar. E você é um baita papo, seja nas referências, cultíssimo, engraçado, né? A gente às vezes dá boas risadas conversando. Eu comecei a conversar porque eu li a respeito dele e dizer, eu quero entrevistar esse cara, né? Agora, vamos fazer o seguinte, a gente tem sempre a primeira questão, né? Ou a segunda, já que a gente já começou, mas a gente sempre pede que a pessoa faça o seu Wikipedia pessoal, assim. Faça a síntese da sua trajetória. Como é que você... Até chegar ao ponto alto da vida de qualquer um. Chegar no Reconversa. Até chegar ao ápice da sua vida. No dia de hoje. Até você chegar ao ápice, né? Porque a partir de agora, meu filho, você desça lentamente, porque você já está no topo, que é chato. Daqui não sobe mais. Daqui não sobe mais. Só ladeira abaixo. Olha só. Acabou ali, assim, eu vou falar um pouco... Antes da minha trajetória, acho que é importante falar um pouco de como é que eu me defino, né? Sim. Você é livre. Eu sou um ser humano, então Jesus falava, eu sou, né? Uhum. É fácil, né? 2 palavrinhas, né? Não precisa falar mais nada. Uhum. Eu sou um homem de fé, né? A minha frase preferida é: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uhum. E aí, para mim, aqueles que amam a Deus são as pessoas que têm bom coração, né? E não é que nós achamos que todas as coisas cooperam para o bem. Nós sabemos. E não são algumas coisas, todas. Inclusive as derrotas. Que meu avô costumava falar que não existe derrota, existe mudança de rota. Então eu sou um homem de fé. Você tem um sobrenome alemão, é formação católica, protestante? Formação católica. Formação católica. Eu sou de uma família católica, suburbana e lacerdista. Sim. Do Rio de Janeiro. Fui criado no Lins de Vasconcelos, terra de Antônio Carlos Mussum. Opa! Terra da belíssima Ioná Magalhães, do Hugo Carvana. Sou filho do grande Meyer, né? Que aí tem Lima Barreto, né? Assim, que foi um livro... O Triste Fim de Policarpo Quaresma foi um livro que marcou a minha vida quase como Dom Quixote, né? Porque eu gosto dessas figuras, né? Do anti-herói quixotesco, assim. E Terra de Milor Fernandes, que foi um jornalista com uma genialidade próxima à sua. Imagina. Né? E de gente daí, né? Celebridades, e Fátima Bernardes, Astrid Fontinelli, Adriana Esteves. Então, Rei Roberto Carlos passou a adolescência no Lins de Vasconcelos. Uhum. O Felipe Neto é do Engenho de Dentro, que é do grande Meyer. Então, assim, eu tenho uma honra muito grande de ser do Meyer, né? Até porque no Rio tem uma coisa que a gente fala, quem é do Meyer não bobeia. Muito bom. Então, mas dentro dessa característica de uma família católica, suburbana e lacerdista, e tricolor fluminense, eu sou um cara de esquerda e flamenguista, né? Olha só. Assim, eu li todos os livros de Churchill e tenho uma admiração, né, pela força dele ali naquele momento, mas eu acho que quando ele fala que quem era jovem e não foi de esquerda não tinha coração, e quem envelheceu e não se tornou de direita não tem cabeça, eu acho que ele não entendeu o que é a vida, né? Porque eu acho que a gente tem que evoluir cada vez mais se preocupando com o coração, com os outros, com os pobres, com os injustiçados. Então, eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Estudei no Colégio Marista São José, o Colégio do Collor, lá no primário. Depois fui para um colégio de esquerda, que foi a aplicação da UERJ, um colégio que o Chico formou, o Chico Alencar, por exemplo, né, o deputado do PSOL combativo. E depois fui para o Colégio Naval. Passei 3 anos em Angra dos Reis no regime militar. Então eu vivi aquilo ali, né? Eu tive os contratos. Por opção ou por maldade? Por vontade, por opção, porque eu tinha um tio, Valfredo,
que a gente, quando é criança... Podia ser castigo, né? Não, foi profissão. Eu queria ser piloto. Eu queria ser... Eu via o Ases Indomáveis, o Tom Cruise ali, eu queria ser aquilo ali. Falou, é isso aí que eu quero. E eu tinha um tio, quando eu era muito criança, que eu morei muito jovem, eu fui para Brasília, meu pai era do Banco Central, e morei 2 anos lá em Brasília, governo Geisel, e eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que era da EPICAR, da Escola de Preparatória de Cadetes do Ar, Barbacena. E eu era encantado com aquilo ali, da aviação militar, os caças, e aí eu comecei a me interessar por guerra, pela história da guerra, pela história, e aí começar a ver que os generais e os soldados, eles são, né, são meios, não são, né, a origem da estratégia. Posso te contar um negócio? Claro. Eu aos 14 anos fiz o teste da EPICAR, Escola Preparatória dos Cadetes do Ar, e passei. Não fui, porque o meu padrasto na época disse o seguinte: não, eu não usava óculos. Ele disse: você não gosta de acordar cedo, você não gosta de vestir uniforme. E ele ficou aquilo, eu acho que a minha mãe não queria que eu fosse, e ele ficou na minha cabeça e eu não fui, mas eu passei. Desculpa te E eu não. Desculpa, eu sou seu amigo, eu tô sabendo disso agora. Olha só, olha quantos segredos. Caça também. E eu tava falando. Pelo mesmo motivo que você. Eu tava falando com a equipe da produção aqui, que eu falei assim. Que não, eu tenho a mesma idade, praticamente. 50? 53. Eu tenho 51. 52. Eu tenho 43. A gente sabe. Um pouco mais novo. Então, assim. E parece menos. Então eu tava falando com a equipe de produção que eu falei que eu era muito bom aluno no Colégio Naval, né? Eu fui 01 de verdade. Eu não fui 01... Disciplinado ali? Não, fui 01 mesmo. Disciplinado? Fui... Não, em nota. Não, em nota, mas assim... Mas como a conduta militar, eu era o terceiro pior. Ah, entendi, ótimo. Aí ficou bom. O cinto nunca era bem feito, o sapato, o cabelo não era cortado. Mas eu tinha esse sonho. Então, mas eu estou contando isso porque eu vivi mundos muito diferentes, né? E experimentei aquele ativismo de esquerda do colégio de aplicação e a coisa militar. Hoje tenho grandes amigos da Marinha até hoje, que infelizmente pensam muito diferente de mim, mas que reconhecem que eu sou talvez o único que lute guerras. Né? Que eu, pelo menos de 2 em 2 anos, eu tô embarcado 4 meses lutando uma guerra. E eles estão trabalhando com seriedade e tal, mas nunca tiveram uma guerra. Então a minha história é um pouco essa, e depois eu fui... Mas eu sempre fui apaixonado por política, sempre. É uma coisa meio inata, não sei se tem a ver com Brasília, com essa... E a sua formação foi para quê depois? O que você foi fazer? Depois do Colégio Naval, fiz engenharia de produção. Meu pai tinha sido do Banco Central. Eu sei disso, que eu li a respeito, mas eu tô querendo que meu pai tinha sido do Banco Central, tinha aquela coisa de ganhar dinheiro no mercado financeiro e tal. E eu gostava muito de economia também. Fiz meu mestrado depois na London School of Economics em Economia Política Internacional. Mas fiz engenharia, que é uma coisa que, vou te falar, Reinaldo e Valfrido, me ajudam muito no trabalho. Você falar com o Eduardo, ele fala, o Marcelo parece uma linha de produção. Aliás, no mercado financeiro, acho que são 60%, né, de engenheiros. Meu filho está no mercado financeiro hoje, então assim... Mas esse vai ser Faria Lima. Se bem que ele é um pouco diferente, Thomas, mas ele está curtindo. Era mais de esquerda do que eu. Tá? Mas depois que entrou foi cooptado. Foi cooptado pelo capitalismo. Mas assim, eu fiz a engenharia de produção e trabalhava no mercado e depois da engenharia, mas eu falei assim, não, mas a minha paixão é política. Eu fui fazer o mestrado em Londres. E voltando do mestrado em Londres, eu reencontrei o Eduardo num seminário do UPERJ, né? Você conhece o UPERJ lá do Rio? Sobre reforma política, que tinha sido uma coisa que eu estudei muito em Londres. Nós estamos falando que ano aí? 2000. 99, 2000. Tá. Não, minto, desculpa. 2000 foi 99 quando eu entrei em Londres, 2000, final de 2000. Tá. Né? E o Eduardo se lembrou de mim, gostou da minha conversa e tal, falou, eu queria que você me ajudasse, você secretário de Meio Ambiente do César Maia, que acabou de se reeleger, queria que você me ajudasse.
falei, Eduardo, vou te ajudar porque eu sempre sonhei em trabalhar com você. Porque o Eduardo era assim, o Eduardo até hoje é um fenômeno, mas ele como subprefeito da Barra, ele era um negócio assim, nunca ninguém viu um jovem fazer o que o Eduardo fazia. E ele era muito novinho. Muito novo, né? Mas aí ele já era deputado, tá? Já tinha sido o vereador mais votado do Brasil e tal. E falou, queria que você trabalhasse comigo. Eu falei, olha, eu trabalho com você por 3 meses. Porque eu já estou com um contrato para ir para a McKinsey, que é uma empresa de consultoria americana. Sim. E em março eu tenho que ir. Mas eu vou te ajudar durante 3 meses. Ajudei ele com a concessão dos serviços de saneamento da Zona Oeste, da Barra e da Zona Oeste. Acabou que não deu em nada, porque o garotinho era o governador César Maia, prefeito. Você imagina que não poderia ter dado em nada. Mas ali a gente ficou amigo. Eu virei tucano depois. Fui presidente do Instituto Teotônio Vilela no Rio de Janeiro, por causa do Eduardo. E aí depois, em 2006, eu coordenei o programa de governo dele para o governo do estado. Ele não se elegeu, o Sérgio Cabral se elegeu. Ele virou secretário de Esporte, Turismo e Lazer. Eu cheguei a estruturar a secretaria com ele ali, tirei férias. Aí eu já estava na Shell, como executivo de planejamento. E aí a amizade se fortaleceu, o negócio de PPP do Maracanã, não sei o quê, que era uma coisa que eu tinha estudado muito em Londres também. Mas saí e voltei, aí voltei para a Shell, porque eu tinha uma questão familiar também, a McKinsey demandava muito, eu queria ficar mais tempo com meus filhos. Queria salvar meu primeiro casamento, não consegui, mas não consegui 14 anos depois. 14 anos. Lutou bastante. Eu tentei durante 14 anos. Hoje ela é uma das minhas melhores amigas, a Dani. Mas aí em 2008 o Eduardo foi candidato a prefeito, né? E me chamou novamente para coordenar o programa de governo e participar do núcleo de estratégia ali, de pesquisa e tal. Eu sempre fui muito CDF, apesar do bronzeado, Valfrido. E ali começou. E aí eu larguei a vida corporativa e embarquei na política. Agora, tem uma curiosidade, então, agora. Como é que você vai parar na campanha do Crivella? Você vai ter de contar. Tá. Aí, assim, eu briguei com o Eduardo. Eu queria saber um pouco dessa briga. Em 2010. Porque... Por quê? Porque eu tinha um apelido horroroso. Que era Gênio Indomável. Não é horroroso. Era horroroso. Gênio Indomável? Pra quem... Mas aí, inclusive, é uma referência ao filme também, do Matt Damon? Você batia em gente? Saia na porrada? Era uma referência ao filme, era o único que não baixava a cabeça pro Eduardo, era o único que batia de frente, que enfrentava. E hoje eu não tenho orgulho nenhum disso, não. Da minha juventude talvez eu tivesse, mas hoje porque assim... Marcelo, não é o Gênio Indomável? Não é. Mas eu evoluí espiritualmente. No meu caso é muito mais difícil, porque além de Gênio Indomável ainda bonito. Já falamos sobre isso. Mas eu entendo o que ele está dizendo. É fundamental para um homem político ter... O Gênio Indomável. Não é nem indomável, mas ter jeito. Ter leveza. E ter jeito. Tá, mas então fale mais um pouco disso. E aí eu briguei com o Eduardo, né? E porque, enfim, a gente... Tinham coisas que a gente tinha combinado que o Eduardo acabou não conseguindo por razões políticas e dele. Hoje eu compreendo que não Coisa conseguiu. De programas de governo, tá, gente? Não era grana que o Eduardo prometeu. Não, é o jeito de fazer as coisas. Eu vou falar para ele. Era o Cartão Família Carioca, que foi um programa que eu criei, que foi o único... Porque eu criei, eu tinha um núcleozinho, na verdade, eu era um secretário de planejamento. Entendi. Sem o cargo. Porque eu era subsecretário-chefe da Casa Civil, Pedro Paulo era o secretário da Casa Civil, eu era o subsecretário-chefe. O Eduardo nunca quis criar a Secretaria de Planejamento, que foi a primeira coisa que ele me prometeu na campanha e ele não cumpriu. Mas tudo bem, a minha paixão era tão grande, vamos nessa. E a gente formulava as políticas públicas ali, o BRT, a Clínica da Família, o aterro sanitário, assim, uma série de coisas. Mas obviamente, a gente formulava e entregava para os secretários executarem. Mas o Cartão Família Carioca
foi um projeto que ele não queria entregar pro secretário da época, que era um cara queridíssimo, chamado Fernando William, um vereador do PDT, um cara doce, um médico e tal, mas ele não queria porque ele achava que o Fernando não tinha capacidade executiva. E aí a gente teve uma reunião grande na Gávea Pequena e tal. Quem vai ser o gestor desse projeto? Marcelo criou e tal, quem vai ser o gestor? Eu falei, esse eu queria ser. E aí ele me prometeu que eu seria, e na hora H, por questões que eu entendo, políticas e tal, de compromissos, ele acabou não indo. E aí foi ali que eu falei, Eduardo, chega, né? E aí a gente rompeu. E aí eu fui para Brasília, fui para BH. Melhor que Brasília, né? Esse rompimento, você não quer mais falar com você por um bom tempo ou foi só tamo longe? Não, foi um rompimento... Foi mesmo assim? Foi um rompimento mesmo. Meio com um pouquinho de ódio, assim. Foi. Ainda mais eu era o gênio indomável, né? Então, na época. Foi. Mas também eu não guardo... Você não ficava varrendo o corredor da universidade com... Sim, eu nunca fui um cara de guardar rancor também, isso nunca foi. E fui para BH, fui a convite do Márcio Lacerda, que é uma grande figura, saiu da política, foi prefeito de Belo Horizonte, um dos poucos casos de um político que foi apoiado pelo PT e pelo PSDB naquela longínqua época, né? Parece que tem décadas, né, que isso existia. Parece que foi outra era. Em outra era, né? Foi no Mesozoico. Exatamente. Me chamou para ser secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico. Eu fui para BH porque, assim, e o Aécio também queria que eu me conhecia e queria que eu fosse. E eu fui, assim, e o meu maior objetivo naquela ida era aprender a ser mineiro. Eu queria aprender a ser mineiro. Quer dizer... Do mau gênio. Não aprendi nada. Porque... Não aprendi. Né? Assim, a gente tem que reconhecer o que a gente conseguiu. Apesar de aprender, ser a minha maior alegria é aprender as coisas. Eu não consegui aprender aquele jeito mineiro de ser. Mas fiz muita coisa bacana. Fiz a primeira PPP de educação do Brasil, nas UMEIs, as Unidades Municipais de Educação Infantil, que são as creches e tal, pré-escolas, onde a gente deixava todas as atividades meio com iniciativa privada e as atividades fins, as pedagógicas, com o poder público. Fiz a da iluminação pública, que também foi um sucesso, virou exemplo em outros lugares. Tentei fazer uma operação urbana em BH, mas não consegui, porque tanto o pessoal da Secretaria de Planejamento Urbano, que era muito petista, assim, me odiava, porque eu conversava com o mercado, e o mercado me odiava porque eu não entregava tudo que eles queriam. Então eu falei, como disse uma vez o governador Anastasia, que era um querido, que muitas vezes o prefeito Márcio Lacerda não tinha paciência para ir nas cerimônias, porque ele é um cara muito executivo, e eu ia e ele mandava representar, encontrava essa figura maravilhosa que é o Anastasia, né, o governador Anastasia. Vamos chamar ele aqui, viu? Sim. Que uma vez a gente estava num... Gente, desculpa se eu tiver... Não, tá muito bacana isso. Viajando aqui. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Eu lembro que a gente foi uma vez num seminário dessa coisa de jovens milionários brasileiros, herdeiros, Sim. interessados no desenvolvimento do Brasil com o liberalismo americano. E aí uma das palestrantes era uma menina gaúcha, e os gaúchos são, né, combativos, né? É o oposto do mineiro, essa aliança histórica que existe no Brasil entre mineiros e uma aliança gaúchos. improvável. É improvável porque eles são completamente diferentes, mas são complementares. Mas a menina foi tão radical no discurso que eu fiz um comentário com o governador e ele, com aquela erudição toda dele ele falou, como é que é? Virtus in medio est. Isso. A né? virtude está no meio. A virtude está no meio. No equilíbrio. Né? No equilíbrio. Então, foi uma experiência bacana. Acabou que essa operação urbana a gente não conseguiu fazer porque eu fiquei realmente no meio do caminho ali. Acabei voltando para o Rio e vou chegar no Crivella. E aí falei, cara, eu não vou largar a política.
Isso aqui é o que eu amo fazer. E eu acho que eu sou bom em algumas coisas, né? E criei uma empresa e fui convidado para fazer a pré-campanha do Carlos Roberto Osório. Não sei se você sabe quem é. Foi um secretário do Eduardo, foi genro do Jorge Paulo Lemann, hoje está metido com o Vasco. Enfim, um cara bem agradável, mas um filho da elite burguesa carioca que tem uma característica meio francesa Belle Époque, meio inglesa, assim, na Índia em 1948. Tem uma coisa meio... E ele me chamou para coordenar a pré-campanha. As suas, não vou falar maldades, as suas caracterizações são espetaculares. Essa coisa da Índia, 1948. Me lembrou na hora, eu vi no Instagram um apartamento que tem para vender. Você viu isso no Instagram? Tem um apartamento para vender ali no aterro do Flamengo de 4 mil metros quadrados no Rio de Janeiro. E tem propaganda no Instagram desse apartamento, que é a corretora descendo aqui, você poderá fazer uma festa para os seus amigos, para a sua família. Tem 4 mil metros quadrados. Ele foi inspirado no Copacabana Palace. Que é isso? Como é que pode no Brasil ter um apartamento de 4 mil metros quadrados com gobelém, não sei o que lá, mármore, teto de mármore, 4 mil metros quadrados de frente para a Baía da Guanabara? É uma coisa... mas o Rio ainda tem isso, né? Um palácio. São Paulo tem isso, mas São Paulo pelo menos entrega, né? Tem uma coisa de trabalho, de iniciativa privada, de botar o dinheiro na frente e tal. E o carioca não perdeu um pouco, porque antes era isso, ó, eu vou se o império quiser, né? E aí eu combinei tudo com ele e tal, e essa coisa do rico, né? O rico acha que só de você ter o privilégio de almoçar na casa dele, de jantar na casa dele, de conhecer os amigos dele, você não precisa ser pago. E ele... Não sei essa pessoa em particular, mas sim, existe isso. Eu vou até, enfim, pedir desculpa que eu não falo com ele há muitos anos também citando o Conclave, não vou, isso aqui não é uma homilia, é uma entrevista, mas eu lembro de uma passagem no filme também que aquele pastor, aquele cardeal, arcebispo negro, que quase se elegeu, fala o seguinte, o Ralph Fiennes fala, amanhã eu vou fazer homilia, ele fala, olha, o segredo é não ofender ninguém. Eu não quero ofender, mas assim, eu não fui pago, essa é a verdade. E aí o Crivella me chamou. Eu cheguei a conversar com o Pedro Paulo. Falei, Pedro, estou à disposição, queria ajudar, precisava coordenar, tinha lá o compromisso com o Renato Pereira, mas eu queria ajudar. Mas o Pedro me ignorou solene. Pedro que é meu amigão, fui muito amigo dele, sou muito amigo dele, e outras coisas, não só na vida política. Preferiu ignorar, me tratou com respeito, com carinho, mas preferiu me ignorar, e o Crivella me contratou. E o Crivella era o Celso Russomano do Rio, né? Isto é, tentava, chegava e depois caía. O Crivella tentou, se eu não me engano, 3 eleições para governador e perdeu, e 2 para prefeito e perdeu. Ele era realmente o cavalo paraguaio. Era aquele cara que começava com seus 22%, terminava com 12% e não ia para o segundo turno. E a gente conseguiu terminar o primeiro turno, ele com 27%. E o mais importante, com 27%, e a gente teve a habilidade ali de escolher o adversário. Porque eu falei, a gente só ganha essa eleição se a gente for para o segundo turno com o Flávio Bolsonaro, que ainda não era, ou com o Marcelo Freixo. Se a gente for para o segundo turno com Osório, com Índio da Costa ou com Pedro Paulo, esquece que a gente perdeu a eleição. E aí a gente foi para o segundo turno com o Freixo, que já teve aqui, né? Sim. E no dia que deu o resultado do primeiro turno, eu já dei os parabéns para eles. Eu não gosto desse negócio de chamar candidato pelo cargo que ele está almejando. Senador. Ele vai ser prefeito se ele se eleger. Deputado. Vai ser governador se eleger. Então, assim, senador, parabéns, o senhor está eleito. Não havia como ele perder aquela eleição pro Freixo, pô. Eu tenho a grande questão, mas assim, eu quero que você faça a grande questão. Eu não vou fazer a grande questão, eu quero fazer estou muito curioso aqui, mas não, faça você primeiro. Não, é que eu quero, eu ainda,
porque eu tenho a grande questão, quem está esperando, eu acho que tem um monte de gente esperando, mas é que nesse caso do Crivella, teve uma coisa assim, tinha um pouco de, assim, porque não é a sua convicção. Você disse, eu sou um cara de esquerda. Mas eu não era. Em 2016 eu ainda não era. Você não era. Era um pouco uma resposta, Eduardo? Era um desafio? Era o quê? Não, era um trabalho. Era um trabalho. O cara precisa de dinheiro, era um trabalho. É um trabalho, preciso pagar as contas. Eu vou te falar uma coisa. Sei fazer e acabou. E eu vou te falar, Reinaldo, eu acreditava que o Crivella ia melhorar. A gente criou. Você acreditava mesmo? A gente criou aquele slogan, não foi falsidade. Assim. Lembra o slogan só? Chegou a hora de cuidar das pessoas. Né? Que eu até hoje escuto nas quales. Isso. Né? Porque... E tinha sempre as imitações dele, cuidar das pessoas. Chegou ali cuidar das pessoas. Um cara engraçadíssimo, né? O Crivella... Mas não nasceu pro executivo. E eu não tinha essa percepção. Nunca consegui imitar o seu bronzeado, diga-se passagem. Poucas vezes eu vi um homem tão pálido. Mas ele tá muito bem de saúde. Não. Tem você. É verdade. Mas ele é mais. Tá malhando, faz a dieta da salada, carne, queijo, ovo, que eu convido vocês a olharem o Instagram dele, que é engraçadíssimo. Essa salada, essa receita da salada, carne, queijo, ovo. Lilian, salada, carne, queijo, ovo. Mas assim... eu era uma incógnita, porque a gente tinha aquela... Porque, Reinaldo, depois quando eu tive a epifania da esquerda, né, que eu vou contar aqui depois que foi numa... Aliás, eu quero saber, epifania é uma revelação de natureza divina. Quero saber qual foi a natureza divina da revelação dele, mas de qualquer modo... que foi em 2018, 2017 para 2018. Que aí eu falei, cara, eu sou um cara de esquerda pra caceta, entendeu? Mas ali, quando eu fui com o Crivella, eu tinha aquela desconfiança, Igreja Universal, não sei o quê. Estranho, né? Mas eu fui até com um pessoal da minha equipe, meu diretor de criação, fui na casa dele, cara, a casa de uma simplicidade. A dona Jane, que é a mulher dele, ele foi lá, levou o café, serviu o café, não tinha aquela coisa de empregados, não tinha... E um tratamento muito humano com as pessoas que trabalhavam lá, e ele com muita leveza e tal. Eu realmente acreditei. Eu vou te falar, eu acho que ele queria melhorar, cuidar. Eu acho que ele queria cuidar. Independentemente de qualidade da administração, você continua amigo dele? Não, porque a gente brigou, porque ele vacilou comigo, e, enfim. Mas... Em que vacilou? Ele vacilou porque, assim... Primeiro que ele me prometeu, né? Eu fiz a transição do governo, né? E quem trabalha de graça é relógio. Assim, você não vai vender o que você faz de melhor a ninguém de graça. E ele nunca me pagou. E ele me prometeu... Nem na campanha? Não, a campanha, com muito esforço, ele me pagou. Com muito esforço, né? Porque tinha uma figura lá que era o presidente do partido na época, que era o senador Eduardo Lopes, que, se pudesse, não me pagaria. A minha equipe sofreu muitos atrasos e tal, mas acabaram pagando. Mas ele vacilou assim até... E eu vi que ele, assim, o Crivella, ele foi capturado. Você vê essa coisa de ser capturado, né? Assim, o Cláudio Castro, refém da... E eu tô ofendendo tanta gente. Refém da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Crivella, ele virou refém da Câmara dos Vereadores do Rio na transição. Foi nem no governo. E eu vi aquilo ali. E eu conheço as pessoas. Coisa que o Eduardo, assim... O Eduardo tem um respeito, os vereadores têm até um medo do Eduardo, assim. E você foi vendo o governo do Crivella, ele entregou a prefeitura, como o Bolsonaro entregou a administração, pro Centrão lá atrás, como o Cláudio Castro entregou. Ele não, né? Eles eram figuras que iam a eventos e tal. Agora, tem muito jeito de não entregar? Olha, o Eduardo não... Porque eu estou vendo assim, o próprio Lula está enfrentando muita dificuldade e é acusado de fazer as coisas do Centrão e tal. Quer dizer, com esse poder que o parlamento tem muita gente. Eu acho, uma dúvida mesmo. Eu acho que no nível municipal tem como não entregar. Pelo menos assim, eu vejo o exemplo do Eduardo, certo?
porque a ligação é muito direta. Numa eleição para prefeito, é o candidato a prefeito que puxa os vereadores, que consegue eleger os vereadores. Numa eleição para governador, esse intermediário... Porque assim, se não tivesse um intermediário político, o Eduardo estava eleito governador do Rio. Mas o papel do intermediário político numa eleição para governador é muito importante. Eu queria que você segurasse um pouquinho isso que você está falando, porque eu acho que eu queria explorar a tua capacidade evidente de fazer campanha e marketing político. Você é um... E de ler o cenário. Você é um... Eu diria que é um... eu não vou chamar de marqueteiro. Você é um pensador, um estrategista de campanhas políticas com a característica de ter atuado no executivo. Ou seja, você é um cara que pensa a campanha política, mas também que sabe o que é exercer um mandato. Sim. O que eu acho curioso nessa história? Se nós olharmos para a história do marketing político, das campanhas políticas, nós vamos, sem nenhum exagero, verificar que quem pensou o marketing político moderno foi um cara chamado Goebbels, o Hitler. O cara que inventou comício, viagem por avião por um país inteiro para fazer comício, inventou filme publicitário, inventou pôster publicitário e também, sem nenhum exagero, eu diria Cinema de propaganda. Cinema de propaganda, sem nenhum exagero, e mais, e que posteriormente fez a propaganda do establishment, depois que o Hitler toma o poder. Ou seja, ele inventou essas duas coisas. Como fazer o cara chegar ao poder com marketing político e como fazer o cara se manter no poder, divulgando os seus trabalhos para manter a base, se não a base eleitoral, a base de apoio popular. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia do Goebbels, por favor, que fique claro. E nem associando marqueteiro a nazista. Não, eu simplesmente estou fazendo a descrição de um fato histórico. Basta ler a biografia do Goebbels, as biografias do Goebbels, que fica claro isso. Outra coisa que fica claro é que o marketing político não mudou muito, até, penso eu, a eleição de um cara chamado Barack Obama. Ali na eleição do Barack Obama, a internet passa a ser uma coisa absolutamente decisiva. O Obama faz uma campanha digital como nunca houve antes na história das grandes democracias. Depois, um outro ponto de inflexão, que é o Cambridge Analytica, que é a primeira vez que as redes sociais são utilizadas para dirigir discursos para determinados grupos. O Chris Willey, que é um dos caras que conceberam aquele método para o Cambridge Analytica, dizia o seguinte: é quase como se tivesse um demônio falando no ouvido de cada um dos eleitores com um discurso sob medida para cada um dos eleitores. Porque o algoritmo lê as preferências. E está cada vez mais assim, né? A pergunta que eu te faço é a seguinte: a propaganda política, a estratégia política, e você é um cara de esquerda, sedizente, progressista, ou seja, que se qualifica como progressista. Sim. A propaganda política de esquerda se adaptou aos tempos modernos ou não? Não. Explique. Desenvolva. Não. Eu acho que essa é uma pergunta que tem que ser feita para um cara como você. Não. E é bom. Eu espero ter feito uma descrição. Se eu não fiz uma descrição boa, você pode me chutar, viu? E aí você tem, por exemplo, um Nicolas Ferreira que é quase um Goebbels. Não, que é brilhante no que ele faz. Pode ser odioso, mas é brilhante. É um mini Goebbels, né? É um Goebbels em formação, que é Deus me livre, mas assim... Goebbels em forma de larva ainda. O segredo é não ofender ninguém, né? A gente está ferrado. Em forma larvária, quer dizer. Em forma larvária é uma expressão que quer dizer assim... Abre ovo. Começo, abre ovo. Isso, abre ovo. É um Goebbels ainda em forma seminal. É verdade. É verdade. Eu acho que não. Eu acho que a gente tá bem atrás. Eu acho que a gente está bem atrás.
assim, tem uma série de razões, mas é um fato que nós estamos bem atrás. Estamos reduzindo a diferença, mas estamos bem atrás. Estamos aí falando nós, os progressistas. Mas explica pra gente. Primeiro que nós tentamos explicar as coisas. Nós ainda estamos presos aos fatos. Eles não têm compromisso com os fatos. Eles não têm compromisso com a verdade. Isso é uma vantagem comparativa monstruosa. Mas nós temos que abrir mão dos fatos? Aí que tá. Eu acho que não. Pelo poder, a gente vai abrir mão da realidade, da verdade, dos fatos. Não, a gente tem que lutar. A sorte nossa no Brasil é que, por mais que não pareça, o horário eleitoral gratuito que não é gratuito, mas o horário eleitoral ainda exerce um papel muito importante no processo, porque ele impõe muitas vezes a agenda. E a rede social, a gente fica assim, a rede social impõe a agenda da televisão. Não é assim ainda. Vai ser. E aí, se Deus quiser, eu estaria aposentado, porque eu acho que eu não vou ter capacidade para fazer bem o que eu faço. Mas eles não têm compromisso com a verdade. O Gustavo Gayer tem compromisso com a verdade? Não. O Nicolas Ferreira tem compromisso com a verdade? O Bolsonaro tem compromisso com a verdade? Então, assim, é uma vantagem comparativa. E, além disso, agora com a eleição do Trump, eles não só não têm compromisso com a verdade, como eles não têm filtro mais. Certo? Então, a gente está muito atrás. Até pelas nossas virtudes. De querer... Eu vi aqui parte da entrevista do Lindbergh, o Lindbergh mostrando a inflação no governo Bolsonaro e tal. Aí meu irmão, que é a pessoa que eu mais admiro no mundo, que é meu anjo da guarda, que é o espírito faixa preta, eu tô lutando para entrar na faixa verde. Meu irmão é bolsonarista, cara. E aí fala do Milei, aí falando que você não viu a quantidade de argentino que tem no Rio? Eu falei, os argentinos ricos, os argentinos de classe média. A pobreza, a miséria, a fome na Argentina nunca aumentaram tanto. Aí eu mando os dados. Eu não mando dado do Globo, eu mando dado da CNN, né, que eles ainda aturam, mostrando o crescimento da pobreza, da miséria, da fome, né, que explodiu na Argentina. E que, em contrapartida, no Brasil, a gente, graças a Deus, voltou. E segundo eles, é o começo da retomada. Isso aí. Sim. É o começo da retomada. O governador Tarcísio, que está sempre convidado para vir aqui, mas fez uma palestra num evento do mercado financeiro e disse, se o Milei conseguiu, por que nós não podemos fazer a mesma coisa? A mesma coisa é a mesma coisa. A mesma coisa significa, vamos suspender obras públicas, vamos cortar todos os repasses para os estados. É isso? Dá para fazer isso aqui? Só que a Argentina tem um PIB per capita que é 1/3 superior ao do Brasil. E aí, como é que fica? Não, e assim, e aí eu mostro pro meu irmão, olha os dados no Brasil. Aí ele só vira para mim assim, a única resposta é fake, reticências. Fake é a CNN, fake os dados da ONU, fake. A verdade é o... E aí aquela coisa, desculpa se eu tô parecendo pastor aqui, eu sou católico. Tem aquela passagem, né, que Jesus fala da profecia de Isaías, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. Isso. E ouviram de mau grado com os ouvidos e fecharam seus olhos, para que não ouçam com os ouvidos e não vejam com os olhos, e não compreendam com o coração, e não se convertam, e eu não os cure, eu, Deus, não os cure. Só que hoje, não é nem que eles estão mais fechados, eles não têm nem mais acesso ao outro lado. É um dia inteiro de Jovem Pan, de Oeste, de não sei o que, é a verdade. Então tá complicado, mas assim, apesar disso, eu acho que nada supera as circunstâncias da vida do povo. E a gente vê isso nas quales. Mas
Se entender direito a sua pergunta, Isso aqui é a minha pergunta. É para levantar uma bola para você. Não, mas eu quero saber onde é que é. Mas eu sou levantador da coisa. Seleção brasileira de vôlei de praia. Não, é que tem uma coisa que você perguntou, porque a resposta do Marcelo, assim, o Marcelo diz, eu não vou mentir, não vou abandonar a verdade, mas tem um lado, o que você não quer saber o que os progressistas fazem de errado também? Não, é exatamente o que eu quero, e para depois, porque você sabe que nós dois somos uma dupla de vôlei de praia indoor. Isso. Pela nossa bronzeada. E pelo meu apreço. Pelo menos meu apreço aos esportes. Exato. Você sabe e que pelo menos com o boné que eu dei pra vocês, não é de beach tennis. E essa pergunta é para ele responder o que nós estamos fazendo de errado e para levantar a bola para você se o presidente Lula vai se lascar em 26. É essa. Porque você está fazendo tudo errado. Vai deixar essa pergunta para mim? Claro, você que é o... Se ele falar que o presidente Lula vai ser... Eu vou ficar com raiva desse Reinaldo. Essa é a ideia. Não, eu acho Mas primeiro, o que tem... Fala. Não, o que está errado, pô? O que a gente faz de errado? A gente, os progressistas. Tudo bem que eles não acreditam, mas nós na verdade, que não somos terraplanistas. Você quer dizer nas redes sociais? Não, o que nós temos que fazer para retomar essas pessoas? Sim, eu acho que esse não tem sido um governo sem entrega. Esse governo está entregando muita coisa. Mas também não é um problema só de comunicação. Porque se fosse um problema só de comunicação era fácil. Eu trabalhei com o Sidônio na campanha do Lula. Eu fiz as qualis da campanha, eu fazia parte do núcleo de estratégia. Quando ele virou ministro, eu mandei os parabéns para ele. Mas ele precisa vir aqui. Quando ele virou ministro, eu mandei os parabéns para ele. Ele falou, saudade das nossas polêmicas, das nossas porradas, porque eu era o único que... ali eu ainda era gênio indomável. Brigava com ele pra caramba, porque o resto da turma era mais... Trabalhava com ele na agência e tal, uma turma mais... mas eu dei os parabéns de saudade porque ele deve estar sob fogo cruzado. E tem acertado, mas já errou também. Errou, por exemplo, essa questão das coletivas do presidente, na minha opinião, foi um erro, né? Coletiva só serve para o jornalista criar um lead dando porrada no governo. Porque o que o Reinaldo me disse, o problema dessa turma é que o Lula respira. E é isso. O Lula teve uma chance do Lula morrer, a bolsa explodiu, o dólar caiu e tal. Então, assim, eu não acho que seja só comunicação. Mas eu tenho visto muita coisa boa. Melhorou bastante coisa. A Glaze ter entrado no governo melhorou muita coisa. Não só pela articulação, mas por pensar o governo estrategicamente, né? Então, assim, a gente tem políticas públicas... Na contramão de 95% do colonismo, né? Que saiu batendo feio nela, como se ela fosse uma perigosa porque não comunista. Conhece ela, aquilo que eu estava te falando de não conhecer o Crivella. Basta assistir a entrevista que ela nos deu. Isso. Eu quando eu tive a minha... É a antítese do que se diz. Olha só, vou te falar da minha epifania, que me fez virar um cara de esquerda. Eu tinha feito a campanha do Crivella em 2016 e falei, eu vou fazer alguma coisa em 2018 nacionalmente. E comecei a fazer pesquisa. E fui fazer uma quali no interior, em BH, mas numa cidade da região metropolitana chamada Ribeirão das Neves. E numa das pesquisas, num dos grupos focais, tinha um senhor que devia ter 65 anos, que parecia que tinha 95 anos, dado o estado físico dele. E uma hora ele falou assim, eu trabalho na roça desde os 8 anos de idade. Depois a região que vale do Jequitinhonha? Não, Ribeirão das Neves é a região metropolitana. É a região metropolitana, tem os presídios lá tá. de BH, aqueles que foram privatizados, não sei o quê. Ele falou, eu trabalho desde os 8 anos. Eu criei minha família, meus filhos, minha mulher, não sei o quê. Trabalhei de sol a sol. Tenho 65 anos. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho uma casa. Não tenho nada. E assim, aquilo ali assim, porque foi uma epifania, porque ali é como se Deus falasse assim, olha, a única pessoa desses candidatos todos estão colocados aí, Marina, Ciro, Alckmin, Bolsonaro, Lula, isso aí, final de 2017, sei lá, não lembro exatamente.
O único que sentaria para conversar com esse senhor e ajudaria esse senhor é o Lula. É o Lula. E aí eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar para quem não quer melhorar a vida do povo de verdade. Não, nunca quis, mas assim, ali eu vi, eu me enxerguei ali. Com essa realidade, porque para mim foi quase assim como se Deus estivesse falando comigo através daquele senhor. Eu acho que basicamente o que você está querendo dizer com uma pessoa que trabalhou desde os 8 anos e que não tem nada, que esse é o grande desafio do campo progressista. Sim. Porque a gente quer... na verdade, o nosso eixo aqui é assim... Onde é que os progressistas estão errando? Eu acho que a gente está errando. Porque a gente não vai... Porque você disse, a gente não vai mentir. A gente não vai fazer da mentira uma profissão de fé. Então nós não estamos errando. Eles fazem. Dizendo a verdade, a despeito do prejuízo político. Bolsonaro deu uma entrevista logo depois da condenação, deu uma entrevista para a Folha e falou um monte de coisas sobre o devido processo legal que são apenas mentirosas. Assim, não aconteceu daquele jeito. E daí? Né? Aí ele falou sobre o Lula, porque assim, eu fui impedido de mostrar na campanha o Lula defendendo o aborto. O Lula nunca defendeu o aborto. Eu fui impedido de mostrar na campanha o Lula com o boné do CPX e o negócio do narcotráfico. Todo mundo já sabe que esse negócio do CPX é mentira. Não interessa. Eu fui impedido de mostrar que o Lula disse que pode roubar celular para comprar uma cervejinha. O Lula nunca disse isso. Ele dá uma entrevista, uma coletiva falando isso, não é contestado pelos jornalistas. Porque, afinal de contas, vira aquele negócio, o papel do jornalista não é contestar, não quebra-queixo. Então ele pode mentir e isso vai pro ar. É isso. E pronto. Agora, no geral, os progressistas não fazem isso. Então, você não está recomendando que se passe a mentir. Não. Mas, de qualquer modo, os progressistas cometem erro. Eu queria saber quais eu acho que o erro, ele é um pouco antes de hoje. Aliás, ele tem muitos anos, né? Foi quando a esquerda deixou de defender o pobre trabalhador, que é a maioria silenciosa, e passou a defender as minorias barulhentas. A gente parou de defender a maioria silenciosa e passou a defender as minorias barulhentas e passou a dar poder para as minorias barulhentas falarem por nós. E não adianta. O povo brasileiro... Você está falando das políticas identitárias? Identitárias. Tá. O povo brasileiro, assim, é muito fácil. Eu escrevi um artigo há muitos anos atrás falando isso. É muito fácil na Europa você falar o cara de direita e o cara de esquerda. Porque o cara de direita, ele é liberal... o cara de esquerda, ele é liberal nos costumes, nos valores... E ele é a favor de um Estado indutor do crescimento, que regula o mercado, que bota limite no mercado. Tanto na exploração do trabalhador, quanto na exploração do consumidor. Certo? E que induz o crescimento. Modelo nórdico, que é o que eu mais admiro. Dinamarca, Suécia e tal. É fácil na Europa. E a direita é conservadora, é cristã, né? Carola, não é a cristã que vê Jesus como um revolucionário, que foi o que Jesus foi. E que é o Estado mínimo. O Estado que o trabalhador não tem proteção. Não vamos proteger o trabalhador, porque a gente não protegendo o trabalhador, a gente vai ajudar o trabalhador a ter mais emprego. A gente lembra dessa história? Isso. E não vão cobrar mais imposto dos ricos, porque assim eles podem investir. E se a gente cobrar mais imposto do rico, ele vai sonegar. A coisa mais absurda que eu ouvi nessa coisa da mudança, né, do regime fiscal, tributário, foi que isso, olha, quem é muito fácil você tirar o imposto de quem paga menos de 5 mil e vai ser um prejuízo de não sei quantos bilhões. Agora, você fazer o cara que ganha mais de 50 mil pagar, o cara vai sonegar. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos cortar o BPC, vamos reduzir gastos em saúde e educação, vamos acabar de fazer negócio de salário mínimo. Ou como disse o governador Tarcísio, prejudica a poupança. Exato. vamos parar de dar aumento real ao salário mínimo. Enfim, vamos fazer essa agenda toda aí. A bolsa vai subir, o dólar vai explodir. Né? Vamos aumentar o imposto sobre o consumo dos pobres e da classe média, que já está esmagada e que está endividada. E vamos aumentar subsídio
para a empresa que banco é dono, vamos aumentar as subvenções, vamos reduzir impostos de rico, já que eles sonegam, por que a gente vai aumentar imposto? Né? Então, assim, eu cheguei a ouvir esses absurdos. Então, assim, eu acho que a política identitária nos desconectou com a classe trabalhadora. Eu acho que se eu tivesse que escolher um nome de um partido novo, seria o Partido dos Pobres Cristãos. Porque, que eu estava falando, né? Na Europa é muito fácil falar quem é direita e quem é esquerda. No Brasil não é. No Brasil você tem 2 eixos. Você tem o eixo dos valores e você tem o eixo do papel do Estado. Tem gente que quer o Estado mínimo porque não precisa do Estado. E tem gente que quer o Estado maior porque precisa do Estado. Eu quero te interromper, mas é curioso você falar isso. E até para pautar essa conversa de uma maneira fundamental. Que é fundamental, palatável. Nós recebemos aqui um brilhante pensador de esquerda, o Gessé Souza, que escreveu um livro chamado Pobre de Direita. E eu, lá pelas tantas, na nossa entrevista, manifestei alguma discordância sobre essa ideia do pobre de direita. Eu dizia a ele, olha, pobre é de direita porque ele é conservador nos costumes e porque ele quer prosperar. Né? É um pouco do que você está falando, não é? Não, você não precisa ser de direita porque você é conservador nos costumes e quer prosperar. Não. Sendo pobre. Você tem o direito. Eu vou ficar aqui no meio do caminho, vou dar uma de tucano aqui. Porque eu acho que... eu tenho uma admiração enorme pelo professor Gessé. Tá? Nós também. Eu já fazendo uma crítica. Já troquei várias ideias com ele, inclusive sobre economia política, sobre a briga que ninguém vê. Eu só acho que esse pobre não é de direita. Que é uma briga invisível entre o agro e o mercado financeiro, que é a grande briga da economia política brasileira já há algum tempo. Certo? Eu concordo com isso. Que eu acho que observação brilhante. É verdade. Quando eu acho que ele fala do pobre... É o produtivo e o improdutivo. Quando eu acho que ele fala do pobre de direita, ele está falando o seguinte: quando eu fiz essa pesquisa, tem muitos anos que eu fiz esses 2 eixos, qual foi a conclusão que eu cheguei? Então a gente não é uma coisa linear, a gente tem uma matriz. Né? Desculpa se assim, eu sou engenheiro e matemático. Tá espetacular a conversa, fica na sua. Então você tem, vou chamar de liberal, tá? Para facilitar a explicação da nomenclatura, vou falar liberal é quem é liberal nos valores e nos costumes, em relação ao aborto, drogas, homossexualidade, etc. Tá? O liberal americano. O democrata liberal. Né? E vou chamar de conservador quem é contra tudo isso. Cotas e papapá, né? Imigração, né? E vou chamar de Estado grande quem precisa ou quem acha que o Estado grande é a solução, né? Que alguns chamam de desenvolvimentistas, estatistas, o que seja. E vou chamar de Estado mínimo quem acha que é isso aí, é a selva. É o mercado e desculpa o termo, foda-se. Então, assim, grupo 1, maior de todos, isso em 2017, era o conservador a favor de um Estado grande. Não porque ele é a favor de um Estado 2017. grande. 2017. Não porque ele é a favor de um Estado grande da Europa, porque ele precisa do transporte público, ele precisa do SUS, ele precisa da escola pública. 55% da população tinha essa característica. É o conservador que na Europa... ele é conservador de costumes, mas ele quer o Estado. Ele quer o Estado para ajudá-lo. Tá? Isso é uma coisa meio nossa. Porque é nosso, porque na Europa é muito linear. Isso, né? Isso. Aí você depois vem o segundo grupo, que é o liberal de costumes. O liberal de costumes, é bom reforçar isso, o liberal de costumes, mas a favor do Estado grande. Isso em 2017 era 23% da população, que é a esquerda clássica. Esquerda clássica. Que é a elite. Que coincide com a elite intelectual. Elite política. Né? Certo. Aí depois você vinha o grupo que era
que era conservador nos costumes, mas a favor de um Estado pequeno. Estado mínimo, Estado liberal, né? Que é essa porra essa palavra liberal, ela é complicada, porque ela... Qual o percentual? 16. Que é a direita. Ou... Que é a direita... A direita clássica. A direita, direita clássica. Que caminhou pro direita. Não a ultradireita. Que caminhou pra direita, que virou a direita bolsonarista. Que acabou indo pra esse lado. É isso aí, não tinha alternativa, vieram pra mim. E você tem 6%. Porque o Bolsonaro, na origem, não era um cara a favor do Estado mínimo. Não, imagina. Ele queria fuzilar o Fernando Henrique por causa da CSN. Exatamente. Assim como os militares também não eram. Como o Geisel. Como o Geisel. Né? E aí você tem a elite financeira, que eu gosto muito do... Não, os 6% são... Aí ele é liberal nos costumes e a favor do Estado mínimo, que é... os grandes grupos empresariais, os banqueiros, a grande mídia, etc, os modernos. Não interessa com quem você vai pra cama, não me interessa, só não quero estar deixando meu saco. Os modernos. É chamada suruba multidimensional. Pode falar isso? Eu quero... A chamada suruba de elite. Pode tudo. É uma suruba selecionada. Não é qualquer um. A suruba de elite que é remunerada pela maior taxa de juros real do mundo há 30 anos. Isso. Tá? Com a ajuda do Estado. Que tentou muito ganhar. A suruba dos juros pornográficos. Que ganhou muito tentar as eleições desde o Fernando Henrique e nunca conseguiu. Porque é 6%. Então, assim... Mas que captura todo mundo, ou quase todo mundo, uma vez por outra. Não, que tem um poder gigantesco e que assusta. Tem instrumentos para isso. Tem instrumentos, mas na hora da eleição bota a viola no saco porque não tem voto. Isso. Tá certo? E botaram. E aí eu vou com a fascistada. Vou citar o Elias. Perderam tanto no Bolsonaro quanto no Lula. O Elias que veio aqui, que tem uma frase maravilhosa, que ele fala que o fascismo é a porta de saída dos capitalistas ou dos liberais, né? Quer dizer, eles preferem ir para a roleta russa de ficar sob o poder de um tirano, de um autoritário que no dia seguinte pode prender, matar, se submeter ao povo. Do que correr, do que, vou 10, eu ganho 100 milhões por ano, vou dar 10 milhões, vou ganhar 90, não vai fazer tanta diferença do que um cara que ganha 5 mil e vai ter que entregar 1.500. Isso. Né? Eu prefiro apostar que eu vou ser amigo do... Não vou conceder nada e aposto que eu vou tomar o tirano para mim. Eu vou ser amigo do tirano. Então... Que acabará fazendo o que eu quero. Você sabe que isso é muito bom que você está falando. Não, é bom pra caramba. É bom pra caramba. É muito, muito elucidativo. Eu achava que você pensava bem. Você pensa ainda melhor. É muito bom. Obrigado, Reinaldo. Mas continua nesse espetacular. Continue. Mas assim, o que eu percebo, eu tenho que fazer pesquisa, assim... Mudou isso de lá para cá? Eu acho que mudou. Mudou? Eu acho que mudou. Hoje para melhor ou para pior? Eu acho As percentagens pioraram? Eu acho que mudou. E aí eu vou te responder do Gessé, do liberal do pobre de direita, porque eu acho que o conservador nos costumes a favor do Estado grande caiu de 55 para 50. Eu acho, chute, que o liberal nos costumes a favor do Estado grande caiu de 23 para 20. Um colhimentozinho. Mas eu acho que aqueles 16% que eram conservadores nos costumes e a favor de um Estado mínimo cresceu de 16 para 25. E aí que está o pobre de direita. Piorou. Porque não é só que ele continua conservador, certo? Ele acredita, dirigindo o Uber, que ele não precisa do Estado. Exato. Ele acha que não precisa do Estado. Ele é o patrão de si mesmo. Quando o governo tentou regular, e ele acha que ele só não está melhor na vida porque tem cota. Porque o negro tem espaço, porque o gay tem espaço, porque não sei o que. Cobra muito imposto. Que cobra muito imposto. Então acho que aí houve um aumento. Porque era isso. Eu lembro em 2018 eu via a base crua. Que se o Bolsonaro, como diz o Trump, se der um tiro na cabeça de alguém na Quinta Avenida não vai acontecer nada com ele, que assim, se o Bolsonaro falar qualquer coisa, a pessoa vai ser o Bolsonaro. Se ele mentir, os ouvidos estão fechados. É os macaquinhos. Não quero, é Bolsonaro.
Eu acho que saltou de 15 para 25. Essa coisa encruada saltou de 15 para 25. Bom, eu acho que até com essa informação. Tudo que você diz permite uma dupla pergunta. Número 1. Bom, precisamos de uma nova pesquisa sobre isso. Ok? Sim, então, senhor. a premissa é essa. Então, dessa premissa, eu tiro 2 perguntas. Número 1, dá para acreditar em pesquisas? E quando eu falo dá para acreditar em pesquisas, eu não estou duvidando necessariamente do pesquisador. Ou seja, será que as pessoas, quando respondem a pesquisas, são sinceras? Dá para acreditar nos números que os métodos dos institutos de pesquisa produzem? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Se sim, e diante desse cenário que você traça, o Lula perderá a eleição em 26? Já está condenado? Já está condenado inexoravelmente a derrota e o ostracismo político definitivo? O Lula vai ganhar a eleição. Puxa vida, você não pode facilitar isso para mim, porque agora ficou muito difícil. Eu nem sei pra onde eu vou agora. Não, o Lula vai ganhar a eleição, porque, assim... Mas como é que vai ganhar nesse Você acabou de falar que o Vamos negócio lá, tá feio. 50%. Me explica isso daí, menino. Então vai ganhar com a bunda na cerca. Mas claro, mas o Lula vai ganhar com dificuldade, mas vai ganhar, porque a economia vai melhorar. A direita vai estar esfacelada. Eu não acredito nessa coisa da candidatura única do nosso governador de São Paulo. Você sabe que eu também não acredito, né? Mas você sabe que nós somos... Eu não sei se você acredita, mas eu não acredito, você não acredita. Somos dois. Você acredita no Tarcísio como único candidato da direita? Eu acho que o Caiado vai ser candidato eu também custe o que custar. Exatamente. Pelo menos o Caiado. Pode ter outros, inclusive. Não, e eu acho que o Bolsonaro vai ser candidato. Aí eu discordo. Acho que não. Eu acho que ele vai até o final, vai botar o filho. Não, aí você não. Bolsonaro pode ser. O Bolsonaro. Ele vai nomear um poste, eu não tenho acho que ele dúvida. vai fazer a mesma estratégia que o Lula fez em 2018. Sem dúvida. Certo? Sim. Eu só acho que o Supremo não vai, não tem recuo. Não vai. Mas acho que ele vai Ele vai até o fim. E pro Lula não é ruim, tá? Por quê? E nem pro Bolsonaro é ruim. Porque que o Bolsonaro... Vamos pensar com a cabeça do Bolsonaro, é difícil, mas vamos tentar. Isso é quase impossível, porque é uma cabeça única. É única. O Bolsonaro tem 25% dos votos. É dele. É o poder que ele tem. É o poder que faz o Valdemar baixar a cabeça para ele. É o poder que o Ciro Nogueira faz baixar a cabeça. É o poder que... o Eduardo já disse, não podemos abrir mão disso, senão você está perdido. E é o maior líder de direita da história. Nunca ninguém teve tanto voto à direita quanto o Bolsonaro. E a gente tem que prestar esse respeito ao Bolsonaro. Claro que o querido Lacerda da família dele, a essa altura, editor, tradutor, biógrafo de André Gide. Genial. Você imagina no túmulo, coitadinho. Revirando, mas essa é verdade. Essa é minha, mas não tinha esse voto todo. Mas o Reinaldo, essa é a maior briga que eu tenho com a minha família. Mas não tinha esse voto todo. E posso dizer, eu tenho dúvida desse número de 25%, porque eu conheço um monte de gente que não responderia a um pesquisador que votará no Bolsonaro, mas votaria no Bolsonaro. Eu acho que isso era muito latente em 2022. Hoje ainda agora não é mais. Ainda é. Eu acabei de fazer uma pesquisa só... Talvez tenha perdido a vergonha, você sabia? Estão perdendo a vergonha. Eu fiz um negócio de golpe e deixou ainda o pessoal com Eu fiz uma pesquisa recente agora no estado do Rio, tá? E é engraçado porque e isso está piorando, porque o Bolsonaro ganhou no Rio por 55-45, certo? Se você faz uma pesquisa hoje, o Lula ganhou por 40-33. Em quem você votou no segundo turno? Lula 40, Bolsonaro 33. Ou, enfim, aí depois tem abstenção, nulo, branco. Se você faz um recall do que aconteceu no passado. As pessoas mentem. É isso que eu estou dizendo. As pessoas mentem. Só que elas estão mentindo cada vez menos. Tá. Quanto mais... quanto pior fica a situação do presidente Lula em termos de popularidade, mais aumenta a... Não vou mentir, não. Vou falar que votei no Bolsonaro. Tanto que, na eleição de 2024, a aprovação do Lula... Porque a minha pesquisa eu só boto bom e ótimo e ruim e péssimo. Não tem regular. Porque o regular é fuga. Não dá realidade do fato. O Lula tinha 60 de bom e ótimo e 40. Virou 60 no Rio, né? 60-40.
O Cláudio Castro está muito pior, está 66. Mas você está me dizendo que os institutos também, por outro lado, estão fornecendo informações erradas, porque na verdade havia uma distorção também sobre a informação original em quem tinham votado. Eu acho que tem institutos sérios e institutos que não são sérios. Tá? Hoje tem. Eu não consigo entender. Não, a gente não vai citar aqui. Mas... Eu não consigo entender uma pesquisa que fala que o maior problema nos estados é a segurança, que as pessoas atribuem o problema da segurança ao Estado, mas os governadores estão bem avaliados. Isso. Curioso isso, né? Curioso. Acho que estamos falando do mesmo, não vamos citar, mas estamos falando da mesma coisa. É muito curioso. É muito curioso. Né? O governador está lá em cima. Qual é o maior problema? Segurança. E a culpa é de quem? É do Lula. Eu nem sabia que o Lula cuidava da polícia militar. Não, e a população não acha isso, tá? A população pode até achar que o Lula é bonzinho com bandido. Ou que é corresponsável, mas não é o... Não, pode achar que ele é bonzinho com bandido, mas não que ele é responsável pela segurança pública. Tá? A única coisa que as pessoas têm... E aí esse é um problema estrutural da nossa política e do federalismo como um todo, que é essa coisa da falta de accountability. Né? As pessoas não sabem quem é que cuida da saúde e da educação. Todo mundo cuida é uma suruba. São os políticos. A única coisa que elas sabem é o seguinte, olha, economia é o governo, é o Lula. Né? É o Lula, coitado. Esquecem que tem... o presidente da Câmara, do Senado, mas é o Lula. Segurança é o governador. E lixo é o prefeito. O resto, ninguém sabe. E aí é fácil. Cachorro que tem 2 donos, o que acontece? Morre de fome. Né? Mas isso é um outro problema. Né? Que aí também era uma coisa que o querido Anastasia falava muito, da mudança do pacto federativo, né? De ter mais accountability. Mas assim, voltando, eu acho que o Lula vai ganhar a eleição porque eu tenho convicção que a economia vai melhorar. Hoje o grande problema é a questão da inflação dos alimentos. Eu estou falando de pesquisa, não estou chutando não, tá? Sim. Em segundo lugar, a crise do Pix, que foi um desastre, tá? Eles venceram essa porra. Sim. Com a mentira. E com o engajamento. E a outra coisa é uma coisa meio etérea. São os atos de esquerda do governo. Que, na verdade, os atos de esquerda do governo é o identitarismo. É a identificação identitária. Eventualmente política externa? O povo tá cagando. O povo não tá nem aí para política externa. E aí tem uma coisa que você falou de política externa que é muito legal, que vai favorecer o Lula, que é o Trump. Eu queria perguntar. De cara eu fiz essa ousadia, eu disse, porque é o seguinte, o Trump ganha e tome boné do MAGA, lembra disso? A direita toda, vai lá, tenta participar da festa, é recusado, mas vai, faz, Tarcísio aqui bota boné do MAGA, e o Trump disse, eu vou taxar todo mundo. Agora, hoje ainda, saiu até um negócio lá do governo americano, no dia em que fazemos essa entrevista, dizendo, não, o Brasil é muito hostil aos Estados Unidos, é ruim, nós vamos taxar mesmo, tal. E a direita até agora, a extrema-direita até agora... Você viu a reação do Japão, da China e da Coreia do Sul? Sim. Que vão formar um bloco? Sim, formar um bloco. Para responder às... Nós estamos vivendo um momento único. Mas o que eu acho fascinante, Valfrido, Marcelo, é que a direita brasileira até agora não disse nada. Nada. Mas é porque ela planeja atribuir as retaliações do governo Trump ao Lula. Você acha que isso vira um ativo eleitoral? Pra gente. Sim, não, ativo, eu tô dizendo... Sim. Eu tô falando pra mim, companheiro. Eu tenho pesquisa. Eu tô querendo saber, Marcelinho, você acha que porque eu não tenha dúvida. Você vê, eu tô calmo até agora. Não tenha dúvida que vai, porque assim, quem se dobra aos Estados Unidos, ou à elite financeira americana, é a nossa elite. O nosso povo não. O povo sul-americano, né? Não se dobra. O embaixador Rouanet tem um texto maravilhoso lá da década de 80 que dizia verde e amarelismo, a cor do nosso irracionalismo. Ele até era meio crítico, dizendo assim, a gente quando a gente bate nos Estados Unidos e nem quer saber direito o quê.
né? Então, assim, não tinha um povo americanizado nesse sentido. Pô, a Carmen Miranda, coitada, ela teve que voltar e dizer, ó, ando dizendo que eu voltei americanizada, porque e o Bolsonaro essa fala acusação. com todas as vezes, eu tenho uma adoração por Adoração. ele usa o Eduardo Bolsonaro vai pra lá, tinha holding lá, e de lá diz, vou falar com o Trump, e não sei o quê. Isso vai virar, na sua avaliação, um ativo eleitoral para o Lula? A família Bolsonaro, para quem é do Rio de Janeiro, vai entender, é uma família tijucana. E eu sou do Meia, tá? Eu sou o orgulho dos subúrbios e o orgulho dos suburbanos, como dizia o próprio Lima Barreto, né? Que tá abaixo da Tijuca, né? O pessoal da Tijuca achava o pessoal do Meia, né? É quase como um mexicano nos Estados Unidos. Tem até um seriado na Globo ironizando a pobreza do Meia e tal. Então, assim, o prazer dessa galera é ir para Disney, para Orlando, comprar eletrônico barato e ver que as políticas públicas vamos aumentar o mínimo aumentar o valor que você pode trazer de importados, de eletrônicos. Isso. Tomar Coca-Cola de litro. É isso. Assim, eles têm uma idolatria pelos Estados Unidos e desse modo de viver americano que na Europa, assim, o europeu não quer ir para lá, sabe que aquilo ali é uma... Cara, minha irmã é casada com um americano, judeu-americano. Morava na Califórnia, tá morando em Nevada. Sabe que você já perdeu o irmão nessa conversa, cuidado. Não, minha irmã me ama. O irmão você já brigou. Não, meu irmão me ama também. Ele está acima de qualquer... Está acima de qualquer disputa política. E eu fui no casamento dela. E ele é um professor de ensino do ginásio, da minha época do ginásio. Mas de uma família rica, né? Judeus, o padrasto dele era filho daquele cara que fundou a Kraft, que tem um museu de arte moderna, esqueci o nome da cidade, ali perto da... Rapaz, um museu fantástico, foi casado com a atriz de Hollywood, assim, cara de bilhão, aquela coisa de Beverly Hills, de mansões, sabe aquelas coisas de... Sim. E ela casou lá, porque ainda tem o ranço, né? Apesar dele não ter dinheiro, tem o ranço. E aí eu fui no casamento. A gente ficou lá e tal, pago por ele, Beverly Hills, papapá, aquela coisa, vamos visitar o hotel da linda mulher, né? Aquelas coisas todas. E eu vi, você andava na rua e você tinha no carro, né? Meu carro alugado, e tinha Rolls Royce, Porsche, Ferrari, Bentley, sei lá o que, e do lado você parava num sinal, aqui vocês chamam de quê? Semáforo. Que é uma palavra super óbvia. Exatamente. Você quer coisa mais óbvia que semáforo? Parava no semáforo. Assim como guia, né? A gente tem guia. E você estava do lado vendo... Você chama um encanador de bombeiro, cuidado. Encanador, bombeiro. É só, cara. Você pode entender. E a gente chama chiqueiro de chiqueiro e isqueiro de isqueiro. Isso. Que é a mesma palavra. Então... E chama bolacha de biscoito. E eu parava no sinal, no semáforo, e do lado tinha uma família pegando comida no lixo. Esse é o modelo que a gente quer pra gente. Porque tem o Mickey, o Pato Donald, e que, assim, é vencer a qualquer custo. Porque pra mim, eu vou te falar, o Ariano Suassuna, ele tem uma coisa engraçada que ele falava o seguinte: existem dois tipos de gente, né? Eu já até falei o negócio daquela visita que ele falou, a mulher que acha que o mundo, a civilização é dividida. Ela dizia que porque eu não conhecia a Disney, eu nem existia. Que o mundo era dividido entre as pessoas que tinham ido à Disney, não. Isso. Que aí ele falou de uma outra pessoa, mas esse já foi a Disney, né? Então, já foi a Disney, já foi. Mas ele fala o seguinte, que o mundo é dividido entre dois tipos de gente. As pessoas que veem a obra dele e que admiram a obra dele, o trabalho dele, as opiniões dele, os equivocados. Isso. Eu falei isso. Eu acho que, na verdade, e até pela minha formação católica, cristã, eu acho que o mundo é dividido entre as pessoas que veem o semelhante, como irmão, como fratelli, como, né?
e não como presa. E o Brasil, as pessoas veem as outras pessoas como presa. Estados Unidos, as pessoas veem a outra pessoa como presa. E presa não é porque o mais pobre é presa, não, o rico também é presa. Sim, claro. Né? O pobre vê o rico como uma presa e o rico vê o pobre como uma presa. E ainda bem que na Europa não é assim. E eu sou feliz de viver lá por isso, sabe? Então, Que é uma coisa rápida, não perca o fio porque eu quero voltar ainda. Essa coisa desse conflito que você está estabelecendo aí, né? Já que estamos falando de Portugal, né? A hora que você falou o pobre vê o rico como uma presa, eu lembrei da criada da Juliana, do primo Basílio, né? Do Essa de Queiroz, que assim, você é minha presa, e a partir de agora, haha, né? Não tem personagem mais horrível na literatura portuguesa que a criada Juliana. Mas antes que é um produto da luta de classe. Claro que é. É. Sim, total, não, mas é o essa da luta de classe. Esse é o essa da luta de classe. O essa não tá com ódio da criada Juliana. Não, ele tá, olha o que a luta de classe faz. Ele está dizendo assim... Ela cria um abismo entre as pessoas. A Luísa é essa senhora que e de certa forma ela tem uma razão. Porque olha como ela é humilhada, olha como é marginalizada, olha como está prostrada diante da outra. Isso. Que aliás é maravilhoso. Como essa é maravilhosa. Leiam Essa de Queiroz, pelo amor de Deus. Mas antes, você mora onde? Morar. Assim, onde você passa boa parte do seu tempo. Conte para as pessoas de onde você traz essa cor, que não é do Rio de Janeiro. É do Algarve. Do Algarve, em Portugal. Isso. É onde eu tenho... Onde se fala muito pouco português. Fala português. Citando de novo Lima Barreto e o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi a grande obra do pré-modernismo brasileiro, né? Que depois vieram os paulistas. Engraçado, você até usa o nome técnico pré-modernismo, sabia? É um nome técnico dos professores de literatura. Eu adorava. Que eu fui. Mas é isso, eu sou meio diferente, porque eu sou engenheiro, sempre adorei matemática. Não, é curioso, porque assim, ninguém considera Lima Barreto um pré-modernista. Isso é coisa de aula, de quem dá aula, de quem se lembra da aula. Eu era apaixonado por literatura. Tô notando. Eu fui um dos poucos, talvez eu tenha sido o único que se passou para a escola de engenharia do FRJ que tirou nota 10 na redação do vestibular da época. Olha só. Porque eu adoro escrever, né? Escrevo pouco, mas adoro escrever. Escreve muito bem nas mensagens de zap, ele é muito bom. Mas volte, o que você está fazendo lá no Algarve? Eu tô lá, meu curuzu. Não sei se você lembra do Triste Fim de Policarpo. Sim. É o sossego, é o meu sossego. Sei. E eu tenho a minha filha. A minha filha de 6 anos é portuguesa. Eu me separei e eu fico uma semana com ela e a mãe fica outra semana. Então, lá eu vivo e venho para o Rio regularmente, para São Paulo, para Brasília, mas mais para o Rio. Venho pelo menos a cada 2 meses eu venho aqui, porque eu faço muitas campanhas publicitárias. Falando de Rio, de campanha política, muita gente diz que o prefeito Eduardo Paes, aliás, nós dissemos, quando ele veio aqui, nós perguntamos a ele se ele era candidato ao governo do Rio de Janeiro. E acho que isso é quase, são favas contadas para muita gente. Não para mim. Não para mim. Eu tenho outras ideias. Não para mim, por quê? Porque o presidente Lula, e aqui o que eu falo não é em menoscabo ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que eu acho uma figura extraordinária, diga-se de passagem. Mas o vice-presidente Geraldo... Muito obrigado. De nada. O vice-presidente Geraldo Alckmin tornou-se candidato a vice-presidente e, de fato, foi eleito vice-presidente no contexto de uma ampla coalizão democrática. Muito menos pela capacidade eleitoral do ex-governador e atual vice-presidente, mas muito mais porque ele significava na aliança de 2 antagonistas na política de uma era de civilização política. Basicamente, era o símbolo de caras que concorreram, que se opuseram em ideias, mas estavam ali juntos
para manter o enquadramento democrático no Brasil. 2006, você lembra que foi um negócio violento. Todavia, como você mesmo disse, a eleição de 26, próxima eleição, vai ser um pega para capar. E o presidente Lula vai precisar de voto. Vai precisar de voto porque boa parte dos donos de empresas de comunicação hoje já começam a olhar com uma certa simpatia para gente como o Tarcísio de Freitas. Certa simpatia. O mercado financeiro já fez sua escolha. Então o presidente vai precisar daquilo que ele sempre teve que garantiu as suas vitórias, que é o povo. E o Eduardo Paes conversa com um pedaço desses grupos sobre os quais você se referia há pouco, esses 4 grandes grupos de eleitores, conversa com um pedaço de alguns desses grupos, talvez de 2 deles, com os quais o presidente Lula não conversa. Eu arrisco dizer que o Eduardo Paes poderá ser chamado a ser candidato a vice-presidente do Brasil. O que você acha disso? Eu acho que se ele for chamado, eu acredito que o Eduardo aceitaria. Tô falando aqui, enfim, nunca conversei com ele sobre isso. Mas eu acho absolutamente improvável dele ser chamado, porque eu, conhecendo um pouco da trajetória do presidente Lula, eu não acredito que ele vai ter a conversa com o companheiro Alckmin, que ele não quer mais que o companheiro Alckmin seja o vice dele. Não é da natureza dele. Você acha que ele não vai falar isso? Ele não falaria isso? Não vai falar. Eu acho que o Alckmin será o vice-presidente. Por um prurido do presidente Lula. Mesmo ele achando que... mas o Alckmin... Posso falar sinceramente? Veja, mais uma vez, eu acho que o Alckmin não deu um voto pro Lula em 2022. Mas ele significava uma coisa importante em 2022? Mas significava para essa turma que, com todo respeito, assim, sempre quis o Serra, o Alckmin, sempre quis o candidato do PSDB e não ganhou a eleição. Eu acho que o Brasil... Aí vou voltar para uma pergunta do Reinaldo lá de trás. A gente não vive um presidencialismo de coalizão. Não. A gente vive um presidencialismo onde o presidente é refém do Congresso Nacional. Hoje menos. Não acho. Hoje menos. Mudou. Tá falando por causa das emendas. Sim. Sim. Até porque o Supremo entrou de uma forma um pouco mais... Não, e é importante que a gente diga para quem nos ouve, quem nos vê, que a lei complementar que foi votada pelo Parlamento em resposta a liminar do Supremo é uma lei complementar que atribui a cada pasta ministerial o poder de vetar dotações orçamentárias do Parlamento. Sim. Que significa que precisa haver entendimento entre legislativo e executivo para gastar o dinheiro público, como deve ser. Sim. Mas eu acho que o presidente... A lei complementar 210 de 2024. O presidente, infelizmente, está falando aquele negócio, né, você perguntou, pode ser diferente lá atrás, né? Eu falei, a eleição municipal é uma coisa, a estadual é outra, a federal é outra. Então, ele é refém. A gente criou um sistema institucional em que o presidente é refém, e aí não é nem do Congresso, é do Centrão, certo? Qualquer presidente. E aí aquela coisa das agendas. 50 bilhões agora no orçamento de novo. E aquela coisa das agendas, né? Tipo assim, se não tivesse tido as emendas, o Bolsonaro talvez tivesse sofrido o impeachment. Só não sofreu também, porque se teve uma coisa que o Bolsonaro fez bem, foi escolher o vice. Porque eu acho que hoje escolher o vice é muito mais escolher um cara que o Congresso jamais vai te fazer um impeachment porque ele é pior do que você. Se bem que ali, quando ele faz o acordo com o Lira, porque, veja só, as emendas individuais são de 2016, que impuseram a Dilma já fraca. Começa em 2015. Começa em 2015, mas aprova em 2016, né? Com a Dilma, e ela cai. Praticamente. Foi 2015? Mas em 2015. Sim, mas 2016 acho que é aprovação, né? Não. 2015? Na realidade... Não, tem razão. 2015 as emendas individuais. Aí 2015, 2019, 2019, aí vai as emendas de bancada,
e o Bolsonaro também viram as emendas obrigatórias e depois tentam impor as emendas de comissão ao Lula. Mas, de qualquer modo, na prática, ficaram obrigatórias. São 50 pau. É isso que eu digo. Só assim. que agora condicionados a condicionados. Aí eu vou te contar uma conversa que eu tive com um motorista de Uber, que é o pobre de direita do GCE. Porque assim, né? O Milor Fernandes tinha uma frase boa que ele falava o seguinte: essas pessoas que falam muito de corrupção são aquelas pessoas que como é que é? Que reclamam do prato que não comeram, né? Então, era uma coisa assim que ele falava. Milor típico. Uma dor de cotovelo. Ele não participou dessa caralho. Exatamente. Caralho. Aquele sim ou não. Porra. Porra. Na hora que chegou na minha vez. Na hora que chegou a minha vez? Acabou. Caceta. Então, assim, a minha conversa com o cara do Uber foi o seguinte, porque é isso, né? Quando você quer dar um golpe num governo que trabalha para o povo ou que é de esquerda, é a corrupção. É sempre a saída. Sim, desde a UDN. Desde a UDN, né? Juscelino era lá, bandido, todo mundo bandido, né? Então, Mardilama. Segundo Getúlio. Mardilama. Então, é a corrupção, sério. Aí eu cheguei e falei assim... Do Lacerda lá. Do Lacerda, que meu avô... O primeiro livro de autobiografia política que eu li na minha vida foi Depoimento. Escrevia brilhantemente. Não, ele era gênio. Você que é de direita hoje, você não sabe como o Lacerda, sendo de direita, escrevia bem diante dessas... Não, nossa, que nem escrevem. Né? Essas alimárias. Só falam. Então, temos. assim, tem uma passagem no livro que ele contando, ele vai para a França, né, como representante da Revolução, que hoje faz aniversário. Isso, faz aniversário. Que o perseguiria tempos depois. Que o perseguiria tempos depois. Isso. E até hoje a morte eu acho que também faz parte das mortes mal explicadas. Também né? Que quando você pega a morte do Jango, do Juscelino e dele, é um tempo muito curto. Porque o Brasil sempre é mais sutil do que os americanos. Isso, exatamente. Né? A sutileza é maior. Então, mesmo o nosso golpe é mais sutil. Então, assim, eu falei para ele, cara, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe, pensa todo o dinheiro que o governo federal arrecada. 100 alguma coisa, 100x. 50x é para pagar o serviço da dívida, é juros. Que também tem uma frase ótima do Milor que ele fala assim: eu só tenho um medo além de ir para o inferno: juros. Se fosse 50x estava bom, 90x. Não. Mas dos 100 que você arrecada, 50 vai para o pagamento da dívida. É mais. Eu posso estar desatualizado, né? Mas era 50 e vai para o pagamento do serviço da dívida. Sobra 50. Desses 50, 25, né, 50% de 50, 25 vai para pensionistas, BPC, tal. Sobra 25. Desses 25, 12,5 é para pagar salário, servidor. Os que trabalham, os que não trabalham. Sobra 12,5 para custeio e investimento. Que eu acredito, não sei os números atuais, mas que na melhor das hipóteses deve estar 5 para investimento e 7,5 para custeio. Vamos supor que houvesse uma roubalheira de 20% sobre esses 12,5. A gente está falando de 2,5% do que o governo arrecada é roubado. Se você reduzisse 1% a taxa de juros no Brasil, você economizava 10%. Então quem é que está roubando no Brasil? Tem um estudo, aí foi minha tese de mestrado, tem um estudo que mostra isso, quer dizer, o aumento da dívida pública brasileira, 20% do aumento da dívida pública brasileira é explicado pelo governo gastar mais do que arrecada, tirando a conta de juros, que é uma aberração brasileira. 80% desse aumento da dívida é por causa dos próprios juros. E aí a gente vive num país em que se inventou uma coisa chamada superávit primário. A maior dificuldade que eu tive na universidade na Inglaterra
de explicar para o meu professor o que era superávit primário. Ele não entendia o conceito. Uhum. O que é superávit primário? Não, mas é quanto o governo arrecada menos o que ele gasta, tirando a conta de juros. Mas por que tira juros? A dívida vai aumentando. Aí inventaram esse conceito no Brasil, porque você corta da caceta toda, mas você não economiza, porque a caceta toda que você... Não, você corta da caceta toda, inclusive eleva o juro... Exatamente. E a trajetória da dívida piora. Para aumentar a taxa de juros. Você corta para aumentar a taxa de juros e pagar mais para o rentista. Isso. Então, assim, por que a gente... Isso eu já falei até com o ministro Haddad, falei com o Galípolo, né? Porque o Galípolo, enfim, não era nada e tal. Falei, cara, a gente tem que adotar uma política de redução do déficit nominal. E aí envolve ajuste fiscal e juros. Não é só uma coisa. Mas você não acha que o mercado quebra as pernas? Você que é da área e conhece, já foi? O mercado não quebra as pernas do governo nos juros futuros, por exemplo? Ô, Reinaldo, eu acho que o mercado, e até uma das razões de eu ter... assim, as conversas são chatas, as pessoas são chatas, os valores são chatos, é o barco, é a casa em Angra, é a lancha, não sei o quê. É muito chato. Oxe! Né? Então, assim... Uma vez nós passamos por uma experiência que eu não vou sentar aqui. Me lembro. É uma gente chata. Muito chato. Então, assim, ganha-se muito mais dinheiro com o mercado bullish, né? O mercado para cima, do que com o mercado bearish, do que o mercado... Né? Aliás, ganha-se muito mais dinheiro com o mercado ao contrário, desculpa, eu falei. Porque quando você... porque é tudo expectativa. Né? Então, se você tem expectativa, tudo vai melhorar, a bolsa sobe, todo mundo ganha mais, mesmo que seja só expectativa. Não dá para ficar apostando contra tanto tempo. Perde-se dinheiro, perde-se bônus. Não dá. Porque você apostar contra no mercado futuro que um ativo vai cair, você tem um ganho que é muito menor do que se o ganho para perder é zero, né? Você tá, o fundo do poço é o chão. E o céu é o limite, o céu pode ir para o céu. Então... Ô Marcelo, nós dava para a gente ficar aqui mais umas 10 horas. A conversa, temos que fazer outra já. Já está contratada para outra entrevista. Muito bom, muito palatável. Já está contratada para outra entrevista, até porque você tem uma retórica agradabilíssima e você tem clareza. Mas eu vou voltar aqui para a nossa questão importantíssima aqui. Retoma isso para mim. Você está me dizendo que a história do futuro não está contada ainda, isto é, o Lula não está derrotado. Não está derrotado. Não. Por que não está? Porque esse quadro que você pinta me parece um pouco meio pessimista. Ou não? Não. Por que não está? Me diga por que não está. Me diga, me faça como Padre Vieira... Me faça uma história de um futuro, mas não de um futuro muito distante. Não, me faça uma história até 2026. Isso, até 2026. A economia vai melhorar, o dólar já está caindo, a bolsa vai subir, os juros futuros vão cair, a inflação de alimentos vai melhorar, o Lula, a comunicação vai melhorar, o governo vai melhorar. Não é nem nas entregas, o Desenrola é um puta programa, o Pé de Meia é um puta programa, o Minha Casa Minha Vida voltou. Pô, aprovar a eliminação do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, cara, isso é revolucionário. Eu não acreditava que isso poderia acontecer. O e-consignado, né? Crédito na veia das pessoas. Isso. Exatamente. Então, assim, tem muita coisa. Aliás, a extrema-direita tá babando de óculos. Cara, e a vida do povo melhora. Eu faço qual e as pessoas não estão com esse discurso. As suas quais estão indicando coisa diferente do que andam dizendo por aí? Sim. Muito, muito menos ruins. Assim, não estou falando e comparando com pesquisa quantitativa. Eu dei os meus dados da quantitativa. Mostra que parou de piorar. Parou de piorar. E vai melhorar. O nosso Lavareda. Então, exatamente. O nosso Lavareda, que eu digo que é um cara importante. Corretíssimo. Vai melhorar. Então, assim... Antônio Lavareda, do IPESP. Esse é um dado, certo? Economia. O segundo dado, que eu acho... essa coisa do esfacelamento da direita, que a gente chegou a conversar, que eu acho que o Bolsonaro vai até o fim, certo?
e vai ter os seus 25. Eu vou, sabe por quê? Porque eu já falei sobre o Tarcísio, é o seguinte, a gente pode ganhar, mas não leva, disso daí. É o primeiro que tem o risco do Tarcísio não ganhar. Sim, exatamente. E aí ele perde os votos. Isso. Bolsonaro morreu. Isso. Segundo que tem o risco do Tarcísio ganhar. Aliás, isso é maravilhoso, ter o risco de ganhar e ter o risco de não ganhar. Para eles são dois riscos. Se o Tarcísio ganhar, ele vai, o dono dos votos vai passar a ser o Tarcísio. Isso. O Tarcísio, obviamente, vai ter muito mais lealdade do que o Zema e o Caiado para dar uma... Né, soltar o Bolsonaro, dar o perdão presidencial ao Bolsonaro ou e tal. Não. Mas... A fidelidade na direita é muito menor do que na esquerda. Mas se eu estivesse no lugar do Tarcísio, eu ia pensar assim, pô... Pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou fazer isso? Aí eu, em 2030, será que ele vai ser meu adversário? Isso. Então, acho que eles vão ver divididos. Eu acho que o Tarcísio é uma criatura conservadora. É um engenheiro que calcula, que faz risco-retorno. Pô, tá com a eleição ganha em São Paulo. 2030... Vocês são engenheiros, né? Vocês têm... 2030 pode ser um baile para ele. Ele pode unificar a direita toda, porque o governador de Minas vai estar no primeiro mandato, o governador de Goiás vai estar no primeiro mandato, o do Paraná vai estar no primeiro mandato. A esquerda não vai ter sucessor por Lula, provavelmente. A esquerda vai estar provavelmente bem dividida, se eu conheço. Então, vou trocar o incerto pelo duvidoso, o certo pelo duvidoso. Então, acho que ele não vai vir. E aí, isso é o segundo ponto. O terceiro ponto é uma coisa que eu falei até numa entrevista que eu dei para o Globo, e que eu só dou uma entrevista por ano, eu só vim aqui porque, é Reinaldo Azevedo e Valfrido. Entendeu? É admiração mesmo, eu te falei, é um ídolo, o melhor jornalista do Brasil e que recebe ídolos, e amigos e ídolos. E o terceiro que eu acho que o Lula é um cara iluminado. É que quando o Romário fala, Deus olhou lá para... que ele fala com a vozinha também, isso, afim, sim, né? Isso. Também Aliás, ele imita muito bem. Fala afim também. Parabéns. O Romário também fala afim, peixe. Sim. Pô, peixe, eu falo Ábia. Fala Ábia, acho que você... Fala, Deus olhou para cima e falou, esse é o cara. O Lula também é o cara, os dois têm língua presa. O Lula é o cara. O Lula é aquela música do Phil Collins, Against All the Odds. Exatamente, aliás, nossa, que eu adoro. Eu ouvia tanto quando era criança, quando as minhas filhas eram crianças. Cara, né? Lembra? Né? Tipo assim, não seria... Contra todas as expectativas. Não seria justo não faria sentido o Lula não ser... E aí, Deus me livre que isso aconteça, mas assim, não seria justo o Lula não ganhar a última eleição dele, da vida dele, enfim, se acontecer alguma coisa, dele ter o reconhecimento mundial, quase como o Mandela teve quando morreu. Querem que eu faça essa pergunta, eu vou fazer. Você vai estar na campanha? Do Lula? Não, porque o doutor Eduardo Paes não vai deixar. E Eduardo Paes vai estar? Se ele fizer o que o povo da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio querem, ele vai ser candidato a governador. Rapaz, é bom, hein? Você tem uma ação penal aí ainda da campanha do Crivella, em que pé que tá? Eu tenho que fazer essa pergunta, que você fala, não falou da ação penal. Estou falando da ação penal, tá. Eu tenho uma ação penal, porque eu apresentei um empresário a uma pessoa da campanha, e depois os dois fizeram alguma coisa errada, fizeram, segundo o Ministério Público, fizeram uma coisa errada, só que eu só os apresentei e fui a uma reunião para apresentar as perspectivas de vitória do Crivella. O Ministério Público cometeu a maior barbeiragem comigo, porque é tão bom falar o marqueteiro, ainda mais o marqueteiro que elegeu o Crivella, botar no Fantástico, né, com todo aquele ódio. Eu tinha que ter sido arrolado como testemunha do processo, porque tem WhatsApps meus pro Crivella falando que o seu Deus não é meu Deus, o meu Deus expulsava os vendilhões do templo, o seu entrega o templo para eles. Né? Então tá encaminhado, tá com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal e é isso, já caiu, foi acusado basicamente de um crime eleitoral, que no outro caso já foi reconhecido. E o do Crivella já foi trancado? Já, do Crivella foi trancado o crime eleitoral. Mas as confusões que aconteceram durante o governo, que não tem nada no meu nome na denúncia, as confusões do governo,
Ele ainda está... Eu não sou juiz aqui, mas depois de tudo que a gente conversou, não me parece que você dependa dessa coisa ou do que está sendo acusado. Sabemos que todas fazer as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E já falamos isso aqui hoje, né? Que conversa, hein? Muito bacana, foi muito bom. E muito, como eu digo, muito palatável para quem assiste. Quem assiste está entendendo tudo. Você... Obrigado. É um cara brilhante, você tem referências, você tem leitura, tem fluência na conversa e consegue ser claro. Hoje em dia é uma dificuldade gigantesca ser claro. E você é. Obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço. Agradeço muito, foi uma honra estar aqui. É cada vez mais difícil ter conversa inteligente no mundo, né? E aqui eu me senti conversando com dois caras espetaculares e que só agregam, só trazem perguntas boas, perguntas difíceis e que faz com que eu consiga, né, trazer coisas de trás e tal. Cara, é muito difícil. A coisa mais difícil que tem hoje no mundo é a gente encontrar gente boa para conversar. Acredite, eu conheço meu amigo aqui do lado, ele tá com cara de que gostou muito, eu conheço essa cara, eu adorei. E você, gostou? Gostou? Se inscreve no canal, né? Dá like aí. É isso aí, estamos aqui, né? E continuaremos. É isso aí. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. Valeu. Impávido, Valfrido. Valeu. Foi uma honra. Obrigadão, gente. Obrigado.